Nem bloqueio continental, nem conflitos com Napoleão, mas Brasil, é para lá que eu vou, eu vou, eu vou. E assim, Dom João VI trouxe a corte portuguesa para o Brasil em 1808 e aqui ficou 13 anos. O que isso tem a ver com a independência da nossa nação? Meu nome é Ednaide e esse é nosso espaço Reflexão. Aqui todos somos psicopessoas, alguns são psicolegas e gostamos de pensar um fato do mês usando ciência, história e religião. Que tal pensarmos a independência do Brasil e alguns acontecimentos do século XIX? Aproveito para te mandar um coração verde, amarelo e branco, azul, anil. E seja patriota, compartilhe esse vídeo. Século XIX e Napoleão Bonaparte. Um nome, um tempo e muitas transformações na Europa e no mundo. Na tentativa de vencer seu maior adversário, o Reino Unido, Napoleão impôs o bloqueio continental, que decretava o fechamento dos portos europeus ao comércio britânico. Com essa medida, esperava abalar a economia do Reino Unido para derrotá-lo militarmente. E assim, se alguém furasse o bloqueio, seu país seria invadido. Portugal era aliado dos britânicos, mas temia os franceses. Não queria tomar partido. O que fez? Preferiu sair do fogo cruzado e fazer seu governo itinerante onde? No Brasil. Mas, em 1821, os portugueses exigiram seu retorno, ficando no Brasil seu filho, Dom Pedro I, que passou a ser o príncipe regente. Em dado momento, a corte portuguesa exigiu a volta de seu filho também. Mas a esposa disse, não volte. E um grupo de brasileiros exigiu sua permanência. Fica aqui. E agora, Dom Pedro? Seu pai e o povo português ou sua esposa e o povo brasileiro? Nem príncipe em Portugal, nem príncipe no Brasil, mas imperador. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Este é o legado político que recebemos de nossos parentes do século XIX. E o legado das demais dimensões? A corporal, psicológica, religiosa, social e transcendente. O que ocorreu em cada uma dessas dimensões que nos afetam ainda hoje? É hora de usarmos o método historicista da psicologia para percorrermos a história, compreender os fenômenos e os seus significados. Em que isso faz diferença? Em que isso é útil? Está lembrado que os governos gastam altas quantias com serviço de inteligência? O que faz a CIA, a BIM, Mossad e outros? Preparam relatórios para ajudar seus governantes a tomarem decisões mais assertivas. Da mesma forma, para governar nossa própria vida, compreender o passado nos ajuda a ter um presente com menos desespero, menos angústia e menos culpa. Então, vamos gastar mais um pouquinho de tempo? Bom, vamos à pesquisa? O que mais aconteceu no século XIX em todas as dimensões? Preparei um gráfico dos principais acontecimentos. Vem comigo, vamos conferir? No ambiente social, temos o fim dos impérios mundiais, enfraquecimento da monarquia e valorização das constituições. Foi um século de independência de vários outros países, como Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, Paraguai e Peru, que se libertaram do Império Espanhol. O Uruguai se libertou do Brasil e houve também libertação de escravos no Brasil e Estados Unidos. No segundo setor, aconteceu a segunda etapa da Revolução Industrial. Na dimensão ambiental, as inúmeras conquistas de Bonaparte provocaram mudanças no mapa da Europa. Foi nesse século que se inventou o primeiro automóvel, locomotiva elétrica, fotografia, geladeira, anestesia, raio-x e cinema. No ambiente do nosso céu atmosférico, na madrugada do dia 13 de novembro de 1833, das 2 horas até o amanhecer, aconteceu o Show das Estrelas, uma surpreendente chuva de meteoros aleônidas, a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Na dimensão psíquica, fundou-se a psicologia como disciplina acadêmica formal. Na filosofia, surgiram correntes de pensamentos como positivismo, defendendo o conhecimento científico como única forma de conhecer a verdade.
O marxismo, pensamento socialista, afirmando que as sociedades humanas progridem através da luta de classes. O evolucionismo afirma que a sobrevivência das espécies está relacionada com sua seleção natural. O niilismo, dizendo que Deus está morto, propondo que, recusando Deus, podemos também nos livrar de valores que nos são impostos. Já a filosofia da existência afirma que só existem 3 tipos de ser humano, o natural, o cristão e o cristão verdadeiro, e que o método científico não é capaz de compreender a dimensão religiosa. A literatura e as artes deixaram um legado de importantes publicações, belas músicas clássicas como a Nona Sinfonia de Beethoven e lindas pinturas como a Noite Estrelada de Van Gogh. O que o século XIX nos doou para a dimensão espiritual? A liberdade religiosa. As ideias do iluminismo do século XVII e XVIII clamavam por liberdade, igualdade e fraternidade em todos os sentidos. E Bonaparte, ao autorizar a prisão do Papa Romano, provoca o enfraquecimento do cristianismo católico, que tinha poderes civis e religiosos. Em 1840, a Turquia, que havia conquistado o Império Romano do Oriente, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. Houve também a expansão do cristianismo protestante e adventista, a expansão do espiritismo, a descoberta do livro babilônico Enuma Elish, uma espécie de Bíblia dos deuses, e o início das sociedades bíblicas. Ainda falta a dimensão transcendente, que é a possibilidade do exercício da fé e dos significados e sentido existencial. E vamos usar a Bíblia e o Enuma Elish. Na Bíblia, a história de Abraão chama a atenção às promessas, dentre elas, farei de você um grande povo abençoado. Mas no século XIX foi descoberto o livro dos deuses da Babilônia nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, e publicado por George Smith em 1876. Uma das essências encontradas lá é a seguinte: Gênesis descreve 6 dias de criação, seguido de um dia de descanso para adoração, enquanto que o Enuma Elish descreve a criação de 6 deuses e a escravização do homem, para que os deuses tenham um dia de descanso. Você viu aqui 2 povos, um abençoado e um escravizado? Um de Deus e um de Marduk? Você acha que esses reinos não têm serviço de inteligência? Lógico que tem. Daniel, Apocalipse. CIAD, Serviço de Inteligência Apocalipse Daniel. Criei isso aqui agora. O que será que eles dizem do século XIX? Vamos conferir? Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Estou entendendo nada. Você está entendendo? Na verdade, para compreender o Apocalipse, eu preciso do serviço de inteligência de Daniel. A sua visão de homem expressa na Bíblia. Vamos lá? Demora mais um pouquinho, mas compensa. Lembra dessa estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro? É o relatório das estratégias do lado oposto. A cabeça de ouro é o tempo e espaço de Babilônia. E Marduk manipulou a mente humana com a cobiça, idolatria, fraudes, roubos em larga escala por 66 anos. Ainda bem que Daniel e seus companheiros não vacilaram. O peito e os braços de prata correspondem ao Império Medo-Persa. Quer saber sobre intemperança, adultérios, lascívia, condescendência e compaixões? Visite esse período, 208 anos de vivências. Ainda bem que a rainha Esther contribuiu para ter um povo abençoado para Abraão nessa época. O ventre de cobre? O Império Greco-Macedônico. 163 anos para hoje sabermos até onde vai a ambição negativa, o orgulho e o desperdício. Pobre Alexandre o Grande. Morreu jovem, mas replicou velhos sentimentos. As pernas de ferro? A férrea monarquia do Império Romano, desde o ano 168 antes da Era Comum. No VI século, o Código Justiniano promulgou como lei o cristianismo ortodoxo, colocando o Papa como cabeça formal da cristandade. Ordenou que todos os grupos cristãos se submetessem à sua autoridade e deu a ele o poder civil de sentenciar à morte os hereges.
Estabelecido como cabeça da cristandade pelo Código Justiniano no ano 538 da Era Comum, o sistema papal passou a ter o controle sobre a vida e a morte dos hereges. O Papa Vigílio foi o primeiro com lealdade inquestionável a Justiniano e a seu novo código. Suas vestes são de imperador. A estola representa o poder das chaves, isto é, o poder de ser chefe de igreja e de Estado. A coroa é tríade, para mostrar que é superior a reis e imperadores, que é o pontífice máximo, que faz a ponte com a divindade. Esse decreto permaneceu em vigor no Ocidente por 1260 anos. Quer saber o que o ser humano é capaz de fazer, controlado pelo ciúme, inveja, maldade e ódio? Estude as tramas, mistérios, traições, insolências e luta pelo poder desse período, chamado Idade Média. O período foi interrompido por outra lei, o famoso Projeto de Lei número 8, de 15 de fevereiro de 1798, na França, sob o comando de Napoleão Bonaparte. Com esse decreto, o general Berthier declarou Roma como república independente e prendeu o Papa. O Código Justiniano foi substituído pelo Código Napoleônico e, assim, diminuiu os horrores da Inquisição. Já os pés e os dedos de barro misturado com ferro simbolizam as nações da moderna Europa. Daniel disse que uma pedra caiu do céu sem auxílio de mãos, representando Jesus Cristo, que virá em majestade e poder na sua segunda vinda. Aí sim, estabelecerá um reino eterno. Muito bem, você chegou até aqui. E agora, ficou fácil unir os dois relatórios, não ficou? E sua tarefa é refletir sobre esse relatório de inteligência sobre os acontecimentos do século XIX que João escreveu em Apocalipse, com as anotações de inteligência de Daniel nos balões e ver se faz diferença em suas escolhas. Com certeza, há bênçãos de Deus nessa atividade. Então, psicopessoa e psicolega, vai escolher o grande povo abençoado que Deus quer dar a Abraão ou o grande povo escravizado que Marduk quer dar a seus deuses? Hã? Para o povo de Abraão é que eu vou. Vem também, lá será bem melhor com a sua presença.